Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a uma noite histórica. Hoje, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia lança a maior pesquisa da história da área tecnológica. O levantamento ouviu 48 mil profissionais por todo o país e, para entendermos melhor os principais objetivos desta pesquisa, vamos conferir a um vídeo explicativo. Você sabe como pensa o profissional da área tecnológica no Brasil? Pois a gente vai descobrir juntos. Está na hora de conhecer os resultados da maior pesquisa da história da engenharia, da agronomia e das geociências. Confea resolveu ir além do achismo e fez um verdadeiro raio-x dos profissionais registrados no sistema Confea, CREA. Foram 48 mil entrevistas realizadas ao longo de 4 meses, conduzidas por telefone pela empresa Quest. A ideia era entender de tudo um pouco quem são esses profissionais, como atuam, o que pensam, o que esperam da profissão e, claro, como o Confea pode fazer mais e melhor por eles. O presidente Vinícius Marquesi até adiantou que os dados vão ajudar a melhorar a comunicação, o posicionamento e as ações do Conselho. E olha, com esse tamanho todo, é pesquisa para virar referência. Se de um lado os profissionais entregaram muitos insights para a gestão, do outro, o Confea contribui para o país com a visão daqueles que são essenciais para o desenvolvimento dos próximos anos. Se você é da área tecnológica, já pode se preparar. Muita coisa boa vem por aí, baseada nessa escuta gigante. E, se não é, fica o spoiler. A engenharia está de olho no futuro e com dados nas mãos. São os profissionais da área tecnológica com a palavra, contribuindo com o futuro do sistema Confea, CREA e Mútua, e também do nosso país. Para falar mais sobre essa iniciativa, convido ao palco o presidente do Confea, Vinícius Marquesi. Obrigado. Boa noite. Primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês. É um grupo de pessoas muito seleto, né? Presidentes de CREA, conselheiros federais, coordenadores de Câmara, comissão de ética, entidades de classe, CEDER, CEDEM, precursoras. São lideranças do sistema que são bastante importantes para o sistema e para a profissão. Então, acho que a Mútua representada aqui pelo Evânio também, a pesquisa do sistema Confea, CREA, Mútua, a gente conversou sobre isso. Então, sintam-se em casa. O que a gente tem aqui hoje, como foi dito, é o maior levantamento já feito na história de qualquer segmento profissional. São 48 mil entrevistas, aonde o profissional, a gente precisa agradecer esse tempo do profissional, aonde o profissional dedicou 15, 20 minutos da vida dele para responder um questionário, né, para a gente chegar nesse resultado que vai ser aqui compartilhado com vocês. De antemão, eu já compartilhei para os presidentes, mas fica aqui mais uma vez a informação, a gente vai estratificar esses dados por estado e vai fornecer isso para os presidentes de CREA, porque são fundamentais para a mudança realmente do nosso sistema. Tem muita coisa interessante, aí peço a atenção de todos, né, mas o que a gente está fazendo aqui hoje é o que foi falado no vídeo, a gente sai do achismo, sai das narrativas e a gente começa a trabalhar com base em dados. Que isso acho que é muito importante, principalmente pela formação que nós temos profissional. Então, acho que isso aqui realmente joga luz, como o Jorge disse, joga luz nos nossos profissionais, nas necessidades, no nosso sistema para a gente poder trabalhar. E aí eu gostaria de pedir, né, para fazer essa apresentação, quando a gente toma essa decisão de fazer esse mapeamento, a gente vai atrás de alguém que tem muita credibilidade, que hoje é uma das principais, se não a principal empresa de pesquisa do país, que é a Quest, que hoje é comandada aí pelo Felipe Nunes, que está aqui, agora que eu vi o Felipe, professor Felipe Nunes, que traz esse olhar agora técnico com relação a esse levantamento. Então, Felipe, faz favor, compartilha com a gente o que a Quest descobriu da nossa profissão. E seja bem-vindo.
Boa noite, tudo bem, gente? Nós estamos todos bem acomodados. Presidente, obrigado pelo convite, um prazer, uma honra enorme para a Quest ter a responsabilidade de coordenar o maior estudo já feito da história das engenharias, né, da agronomia. O que a gente vai fazer nessa primeira parte da minha apresentação, e eu espero que os senhores e as senhoras não durmam, nem fiquem interessados no WhatsApp mais do que no que eu vou mostrar aqui, vou tentar fazê-los ficar acordados, mas o que eu vou mostrar e eu tenho aqui um passadorzinho, por favor, para passar os slides. Se não tiver, ela pode me ajudar lá, não tem problema. Ah, ótimo, obrigado. O que eu vou fazer eu vou passar junto com vocês os principais destaques desse levantamento. É óbvio que o levantamento é muito mais rico, mas eu não gastaria aqui o tempo de vocês mostrando todos os detalhes. Detalhes esses que farão parte, a partir de agora, desta visão estratégica que o CONFEA inaugura, e eu queria parabenizar o presidente pela iniciativa, porque eu estava em Nova York na semana passada, e lá, numa discussão com os grandes empresários do Brasil e do mundo, a única coisa que a gente concordou, porque opiniões, né, são diversas as opiniões, mas tem uma coisa que todo mundo concorda: não dá mais para fazer planejamento estratégico sem dados e sem uma visão de inteligência artificial ajudando a gente a processar essa informação em grande escala. E o que o CONFEA inaugura agora é uma nova visão de olhar para o processo, né, de planejamento, estruturação e defesa, né, das engenharias, da agronomia, com uma visão técnica, com uma visão embasada em evidências e dados e não mais em achismo. Então, presidente, parabéns. Eu espero que a sua iniciativa seja reproduzida em outros lugares, em outros conselhos, porque o Brasil precisa exatamente dessa iniciativa para dar certo. Parabéns. Como já foi anunciado, nós conversamos com 48 mil pessoas, todos dentro, né, do sistema, e essas pessoas nos ajudaram a entender, por exemplo, qual é o perfil desses profissionais. Depois a gente conversou sobre o mundo do trabalho, sobre quão satisfeitos estão os profissionais da engenharia, quão satisfeitos eles estão com a vida deles, o que eles esperam do futuro dessa profissão e, por fim, nós pedimos a eles para fazer uma avaliação de vocês, dos CREAs, das atuações de cada um de vocês e, claro, do CONFEA. Eu deixei por último porque vai ser a parte mais divertida, mostrar para vocês os dados de cada um dos estados. Eu quero ver quem vai sair feliz daqui hoje e quero ver quem vai sair daqui com para casa, porque você sabe, dado tem a verdade tem hora que dói, então temos trabalho para fazer. Mas vamos lá. O que a gente descobriu primeiro e eu queria dividir isso com vocês. Quem são os profissionais? Os profissionais ligados ao CONFEA, aos CREAs, são majoritariamente homens. A gente tem um percentual enorme, né, de homens na categoria, embora, e esse é um dado que eu considero muito positivo, a gente está vendo crescer o número de mulheres atuando nas engenharias. Tá? Se lá na população que tem mais de 10 anos de registro no CONFEA, a maioria, 53%, homens e 37% mulheres, quem só tem até 5 anos de registro, olha o que acontece, uma inversão. A gente tem mais mulheres do que homens. Isso aponta na direção de uma mudança no perfil dos profissionais brasileiros daqui para frente. E mais do que isso, esse perfil ele está acontecendo nessas novas gerações. A gente já tem ali os profissionais formados com 21 a 24 anos. Olha como está havendo uma incidência cada vez maior de mulheres profissionais formados e atuando como né, nas diversas engenharias. De onde é que vem esses profissionais? Esse dado todo mundo já sabe, né? A maior parte dos profissionais vem do Sudeste, 54% deles com atuação e formação lá, depois o Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Ou seja, se um analista descuidado parasse a apresentação aqui, ele diria: há um grande problema no setor porque ele concentra demais, né, os profissionais numa área específica do país. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a grande notícia do que está acontecendo, da grande transformação que está acontecendo, principalmente no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Por quê?
Porque São Paulo é o estado que tem a maior distribuição de profissionais, 29%, 12% vem de Minas e 10% vem do Rio de Janeiro. Então, o Sudeste, de fato, tem o maior número, né, de profissionais formados. No Acre, você tem ali 1%. Né? No caso de Roraima e do Amapá, o número é menor do que 1% do todo. Mas olha a transformação que a Quest capturou nesse primeiro projeto com Confeia. Há um padrão claro de descentralização na formação de profissionais, de uma atuação que deixou de ser exclusivamente, majoritariamente, hegemonicamente do Sudeste e passou a ser uma atuação que dá mais espaço a profissionais que vêm do Sul, do Norte e do Nordeste. Ou seja, há aqui, presidente, uma enorme oportunidade para a gente adensar a compreensão dessa transformação. Existe uma revolução acontecendo na base de profissionais formados, principalmente com atuação em outras regiões que não o Sudeste. E, de novo, se as mulheres vão ocupar um papel cada vez mais central nas engenharias, o que esse dado mostra é que as regiões do Brasil, do Norte, do Centro-Oeste, Sul e Nordeste, também ganharão cada vez mais protagonismo. O que a gente vai ter que fazer é mergulhar ainda mais nesses dados e nesses padrões para compreender o que está acontecendo. É saturação no Sudeste? Ou são oportunidades que estão aparecendo em outras regiões e que estão sendo aproveitadas? Né? Esse debate, a partir desse mapeamento, marca aí um questionamento fundamental para quem quer fazer planejamento estratégico para a área, né, daqui para frente. Outro dado fundamental é que os profissionais do sistema apresentam uma renda média que é significativamente superior não só à renda do brasileiro. Né? No Brasil, 25% apenas recebem mais de 5 salários mínimos de renda individual. No caso dos profissionais de engenharia, olha os percentuais que a gente acumula. 29, mais 20, mais 19, sendo quase 20% tem renda acima de 15 salários. Ou seja, isso mostra como nós estamos falando de um perfil de profissional que, na média, é muito mais bem remunerado do que a média da população brasileira. E, para tirar um pouco de onda com os advogados, eu tenho muitos amigos advogados, mas eu não vou perder a oportunidade de sacanear com eles quando eu tenho a chance de fazê-lo. Numa pesquisa parecida com essa que a OAB fez com advogados, 48% dos advogados têm renda familiar superior a 5 salários. Isso é 20 pontos percentuais menor do que a distribuição no caso das engenharias. Ou seja, se vocês forem conversar com os filhos de vocês sobre o próximo Enem, não os recomende fazer direito. Fala com eles da engenharia que vale muito mais a pena, viu? O dado é bastante claro nesse sentido. E um dado importante para a molecada que vem aí, há uma rápida ascensão salarial nas engenharias. Né? Quando a gente compara o público que tem até 5 anos de registro, 38% começam ganhando entre 2 e 5 salários e 41% começam ganhando mais de 5 salários. Olha como, rapidamente, quando você passa para 5 e 10 anos de formação, o número aumenta. Quando você vai para 10 anos de formação, você tem um percentual ainda maior de profissionais recebendo um salário que, no caso brasileiro, está muito acima da média. Então, vale a pena fazer engenharia, as engenharias estão valorizadas, nós estamos falando de uma profissão que tem um perfil que está em ampla transformação, vinculada a uma rápida ascensão de renda, o que, para mim, diz muito sobre o sucesso, né, da atuação dos conselhos, dos CREAs, da valorização dos profissionais. Então, nós vimos quem são esses profissionais, eles recebem muito melhor do que a média brasileira, eles são, na sua maioria, homens, mas as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço, os profissionais estavam concentrados no Sudeste e agora passam a ganhar relevância em outras regiões do país. Mas o que essa turma pensa
do mundo do trabalho. Os dados que eu vou apresentar para vocês aqui são surpreendentes, porque são muito positivos e otimistas e animadores. Olha só, primeiro, 44% dos profissionais vinculados ao sistema vêm da área civil, 14% da elétrica, 11% da mecânica, 9% na agronomia, área ambiental 4%, engenharia de produção 3%, segurança do trabalho 3%, química 2%, controle de automação, geologia 1% cada. Ou seja, há uma enorme concentração ainda de profissionais formados na área civil, né? E o que chama a atenção? Em todas as regiões brasileiras, a civil é a mais forte, sendo que a agronomia cresce significativamente no centro-oeste e no sul do Brasil, e a elétrica se concentra fundamentalmente no sudeste. Então tem algumas formações que têm concentrações diferentes. É claro que a força do agro no centro-oeste explica por que a agronomia tem tanta relevância por ali. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esses profissionais formados nessas áreas trabalham em quê? Onde? Em que setores? É claro que se tem muita gente da civil, a construção civil ainda é o principal ambiente, né, de empregabilidade. Depois vem a indústria com 10% e o setor agrícola com 6%. Tá? Mas, gente, será que essas pessoas esses formados, estão empregados? Ou eles estão com um problema? Ou tem aquela história, não, vou formar engenharia e não tenho nada para fazer. Vou ficar desempregado. O que a pesquisa da Quest mostra é que 92% dos profissionais formados, registrados, estão trabalhando. 4 está desempregado e 4 se aposentou. Esse número é espetacular, porque ele reflete a força do mercado de trabalho das engenharias no Brasil inteiro. Mas é ainda mais interessante descobrir que 78%, quase 80%, estão trabalhando na área. Ou seja, além das engenharias representarem um alto nível de empregabilidade, elas também significam um alto nível de empregabilidade na área. Há um baixo déficit de empregabilidade na área que reflete a atratividade, o interesse e a disponibilidade de vagas, né, de oportunidades para o setor. Se a gente compara as áreas de atuação na área de formação, vocês vão perceber que os indicadores de empregabilidade da área são altíssimos. Os profissionais, por exemplo, formados em geologia, 85% estão atuando na área. Na civil, 83%. Na segurança de trabalho, 83%. O menor número é o do controle e automação, que 61%, é um número alto, mas é menor do que os outros, está trabalhando na área, enquanto tem 31% que não. Ou seja, os dados refletem uma realidade muito clara. Formar engenharia te garante emprego de boa renda, trabalho e renda na área de atuação. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso é importante. Porque quando você forma profissionais na área que atuam dentro do seu setor, você consegue resolver um problema que eu tenho certeza que todos vocês conhecem bem, que é a paixão e a vocação por ser engenheiro. O que a pesquisa, né, vai mostrar daqui a pouco é como a vocação e a paixão por ser engenheiro é algo que vem desde criança ou que é fomentado nas escolas. E este, para mim, Vinícius, é um grande diferencial desse setor, porque ele é feito de gente apaixonada. É feito de gente que gosta do que faz. E isso faz toda a diferença, né? Mas e quem não está empregado na área? Está fazendo o quê? É professor, empresário de outro setor, trabalha com venda ou trabalha no setor do agro. Ou seja, é um engenheiro que virou fazendeiro rico, resolveu lá criar boi,
Professor, ou seja, está disseminando conteúdo. Empresário, ou seja, está usando suas habilidades na engenharia em outros lugares, ou está trabalhando no comércio. Ou seja, não há definitivamente precarização do trabalho da engenharia. Tá? A ideia que muitas vezes a gente escuta nos corredores de conversas, que o engenheiro vai virar Uber, não se confirma nesta pesquisa. E é muito importante que vocês saiam daqui tendo convicção disso. Não há evidências de precarização do trabalho da engenharia, pelo contrário, os profissionais registrados estão trabalhando e, em sua grande maioria, estão trabalhando na área. Esses que não estão trabalhando gostariam de voltar a trabalhar na área, o que, de novo, reflete como há, de fato, uma atratividade no setor. É um setor que continua competitivo e continua bastante atrativo. É também um setor com muita formalização no trabalho, né? Considerando o Brasil hoje que está caminhando para um nível de informalidade muito grande, ter 40% de pessoas trabalhando, profissionais trabalhando em empresa privada com carteira assinada e 11% em algum órgão público, né? Somando 51%, isso mostra que as engenharias têm um papel fundamental na formalização do mercado de trabalho brasileiro. 20% é empresário, empregador, 16% tem empresa privada e trabalha como pessoa jurídica, e 13% é profissional liberal. Então, existe uma formalização grande, o trabalho da engenharia não está precarizado, não dá para dizer, se alguém disser para vocês, o engenheiro vai virar Uber, isso não é verdade. O engenheiro vai trabalhar na área, ele vai trabalhar na área de formação e vai fazer isso, como eu disse, com muita paixão. E tem um outro detalhe, que eu acho mais interessante ainda do que eu já disse. Com o passar do tempo de atuação na engenharia, a gente viu crescer o percentual de engenheiros que resolvem empreender. É como se nós tivéssemos descobrido um caminho, uma trajetória que mostra que o profissional que começa bem remunerado, como eu disse, né, ele começa trabalhando em algum emprego formal, mas rapidamente, em menos de 10 anos, você já vê um percentual significativo de engenheiros que passa a empreender, que passa a desenvolver seu próprio negócio, em gerar outras oportunidades de emprego e renda para outros engenheiros. Então, este padrão da transferência da CLT para o empreendimento é o caso típico da pujança econômica de um setor, né? Os economistas do MIT costumam fazer análise na McKinsey em torno disso. Quando você consegue sair do trabalho formal porque você está empreendendo, isso quer dizer que você está vendo a oportunidade de ganhar mais do que você está ganhando, de, portanto, gerar mais riqueza, né? Não só para você, como para o setor. E é exatamente isso que está acontecendo no caso das engenharias. Triste seria se esse gráfico do CLT estivesse caindo e estivesse subindo algum tipo de precarização da pessoa que tem que ficar fazendo bico, da pessoa que não tem perspectiva de trabalho. Não é o caso da engenharia. Mas tem um desejo dos engenheiros, e que eu queria chamar os presidentes de CREA, né, os representantes que estão aqui, eu queria provocar vocês em relação a isso, né? Só 14% dos profissionais tiveram algum tipo de experiência profissional fora do Brasil. E este é um desejo dos profissionais. Conversando com o presidente, ele me relatou todas as iniciativas que estão sendo feitas de cooperação internacional com Portugal, cooperação internacional com outros países da América Latina. É fundamental que isso vire política pública, política, né, do setor, do conselho, porque os profissionais que tiveram pouca experiência internacional, como eu estou mostrando, demonstram esse desejo. Quando a gente explora essa questão mais a fundo, fica muito claro que eles gostariam de ter outras experiências também fora do Brasil, até porque a gente sabe, a engenharia brasileira é uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, e, portanto, ela tem totais condições de expandir, né, a sua atuação para além do mercado brasileiro. Mas será que essa turma está satisfeita com o mercado de trabalho ou não?
Prestem atenção nesse resultado. 67%, quase 70%, dizem estar satisfeitos com o mercado, 2 a cada 3, ou seja, nós não estamos falando de um público insatisfeito, nós não estamos falando de um público cabisbaixo. Pelo contrário, um público que reconhece que o mercado de trabalho das engenharias é forte e dá a eles a satisfação à altura da expectativa que é produzida no setor. E sabe o que é o mais impressionante? É que isso varia pouco dependendo da idade. Tem muita gente que chega para mim e fala, não, o profissional depois que está muito tempo no mercado, ele começa a ficar reclamão. Ele passa a não gostar, passa a achar defeito em tudo. No caso da engenharia, isso não é verdade. Para quem tem pouco tempo de atuação, ou muito tempo, né, quem está aí há mais tempo, todos têm o mesmo padrão de satisfação com o mercado, o que, de novo, reflete a força que a engenharia tem no mercado brasileiro. Mas quem são os mais satisfeitos? E aí, pelo amor de Deus, não briguem comigo. Cadê a turma do Mato Grosso? Cadê a turma do Mato Grosso? Primeiro lugar, 76% dos profissionais satisfeitos com o mercado de trabalho no Mato Grosso. E está faltando profissional lá, tá vendo? Santa Catarina, em segundo lugar, 70%. Então, Centro-Oeste, Sul, aí vem o Pará, com 69%, e o Paraná, com 69%, junto com São Paulo, são ali os 5 primeiros. Agora, cadê a turma que eu vou puxar a orelha aí? Piauí, Sergipe e Acre. São os 3 estados onde os profissionais estão mais insatisfeitos, ou seja, já há inclusive uma demanda do presidente, do Vinícius, para que a Quest investigue com mais calma e mais cuidado o que pode estar acontecendo nesses 3 estados, para que a gente consiga fazer uma atuação estratégica, né, que envolva, obviamente, o poder público, o poder privado, os CREAs, porque a gente precisa, obviamente, entender por que essa diferença tão grande. Então, já tem uma demanda para a gente para explorar isso. Os que estão satisfeitos estão dizendo o quê? O mercado de trabalho tem muita oportunidade, é um mercado que está aquecido, e o que eu acho mais bonito, isso eu acho lindo, porque eu amo o que eu faço, eu amo fazer pesquisa, amo analisar o Brasil, amo entender de comportamento, e é muito bonito perceber que uma das razões que faz com que os engenheiros se sintam satisfeitos com o mercado de trabalho é que eles amam o trabalho que eles fazem, eles se sentem vocacionados como engenheiros, como agrônomos, e eu repito, isso é bastante cativante para alguém como eu, que também ama o que faz, né? Mas qual é o desafio que todos vocês têm? É que o profissional ainda não se sente totalmente valorizado. Ou seja, o que a pesquisa está capturando não é um elemento necessariamente de renda, é de status. Ou seja, o que os profissionais estão dizendo é que querem ter protagonismo na sociedade, querem ter relevância nos projetos, querem ser vistos e reconhecidos como relevante para o projeto dos seus estados, para o projeto do país. É mais do que uma questão apenas de renda, que, como a gente viu, é inclusive maior na média do que no caso dos advogados e do que na média da população. O desafio que vocês têm é construir símbolo, é construir referências, é construir exemplos públicos que deem aos novos formandos e aos profissionais mais experientes modelo, referência, orgulho, exemplo. Esse é um trabalho que o Confea, né, nessa parceria com a Quest, a gente já está orientando eles para a necessidade de um investimento importante em comunicação simbólica, semiótica, para criar essas referências, para dar ao profissional da engenharia esse exemplo, né, o orgulho de ser como o fulano ou a fulana que também atua tão brilhantemente. Então, esse é um trabalho estratégico muito importante, tá? Agora,
embora haja críticas, é muito bacana perceber que 48% acham que o mercado não só está bom, como está melhorando, versus 25% que acham que está piorando. Outra demanda do presidente Vinícius é que a gente também investigue mais a fundo quem são esses 25% e por que eles acham que está piorando, né? Vinícius já encomendou da gente um estudo específico sobre essa turma, para que a gente possa subsidiar os CREAs dos mais diferentes estados e o CONFEA com informações para uma atuação estratégica. Mas a maioria, 48%, está onde nós gostaríamos que estivessem, que é achando que está melhorando. E onde é que está melhorando mais? Amapá, 65% dos profissionais do Amapá, companheiros do Davi Alcolumbre, lá no Amapá, estão satisfeitos com, e achando, né, que o mercado de trabalho vai melhorar. Roraima, em segundo lugar, 60%. O Pará, 59%. Gente, Paraíba, com 57%, são estados do Nordeste, do Norte do Brasil, que estão dizendo para o Brasil inteiro, como a moça ali disse há pouco tempo, vem para cá que o mercado de trabalho está melhorando. Existe oportunidade. As pessoas estão vendo, falando, né, e refletindo esse sentimento de melhora. Vejam vocês como a engenharia é estratégica para o país. O Brasil recentemente começou uma discussão sobre o petróleo na margem equatorial. Não é coincidência que os engenheiros do Amapá, do Roraima e do Pará são os que estão achando que o mercado está melhorando mais. Porque existe uma perspectiva e uma esperança de muita atuação e muito trabalho, justamente pelo início, né, das atividades de estudo para ver a viabilidade de exploração do petróleo na margem equatorial. Então, eu acho que isso é sintomático de como a engenharia está sempre associada, correlacionada a desenvolvimento. Onde tem desenvolvimento, tem engenharia. E isso me parece um dado muito forte. No Rio Grande do Sul, no Paraná e no Distrito Federal, é onde a gente tem os profissionais mais pessimistas nesse momento. Então, de novo, há uma encomenda aqui do presidente para que a gente atue e compreenda quais são as motivações qualitativas. E, né, eu acabei não dizendo isso no começo da apresentação, esse é o primeiro estudo, é a primeira parte do trabalho que vai se desenvolver e vai seguir daqui para frente. Quando mostrei esses dados para o presidente, eu disse a ele uma coisa que está refletida nesse slide, que é o seguinte: o futuro se constrói com a juventude. O fato de que quanto mais jovem se é, mais otimista se está com o mercado de trabalho, é sinal de que esse é um setor, essa é uma área que tem futuro. Porque não tem nada mais desolador do que você conversar com os profissionais experientes, satisfeitos, porque já construíram uma trajetória, e conversar com os jovens e ver neles desalento. O que a gente está vendo aqui no caso da engenharia é o inverso. Os jovens são os mais motivados, os mais animados, e claro, são eles que vão construir o futuro. E aí eu chego, né, já caminhando para a etapa final da minha apresentação, em que eu vou mostrar quanto os profissionais estão satisfeitos com a vida deles, e depois a gente vai discutir, como eu disse, o papel do CONFEA e do CREA para esses profissionais. Então, primeiro dado, 80% estão satisfeitos com a vida, é um público feliz, né, um público que respondeu a esta pesquisa mostrando otimismo, como eu demonstrei há pouco, e que está feliz com a vida que vem levando. E essa felicidade, ela é a tradução exata de dois elementos. Por que você virou engenheiro? Olha o que vocês me responderam. Primeiro, porque eu tinha esse sonho e essa aptidão desde criança. Segundo, porque eu era bom em matemática na escola. Gente, essas duas respostas
são sintomáticas da força que a engenharia tem de produzir sonho e de construir futuro. Porque vocês, adultos, profissionais, nada mais são do que crianças felizes de estarem construindo, empreendendo, conectando, eletrificando. Vocês fazem aquilo que vocês sonharam quando vocês eram criança. Isso é muito bonito. Isso não é a realidade do Brasil. Há pouquíssimo tempo, a Quest entregou um projeto super estratégico sobre o mercado de trabalho para um cliente privado. E o dado que mais me choca nessa pesquisa, outra que eu apresentei, é que metade dos brasileiros diz que está cansado. 70% dos brasileiros estão cansados porque tem que ter mais de 2 trabalhos para conseguir ter uma renda mínima para pagar suas contas. E esse brasileiro cansado, que tem que ficar fazendo bico, que tem que ficar encontrando renda complementar, não trabalha naquilo que sonhou, não é aquilo que gostaria de ter sido. A maior parte dos brasileiros é frustrado com a sua vida profissional, trabalha para ganhar dinheiro e pagar a conta, não é para realizar o sonho de criança, nem para desenvolver uma aptidão, uma vocação educacional. Então é muito legal ver isso. Agora, mais legal do que isso, sabe o que é? É descobrir que os meninos sonham em ser engenheiros desde criança. Mas sabe quem são essas mulheres que estão aparecendo no mercado de trabalho e estão ocupando cada vez mais espaço? São aquelas meninas boas de matemática na escola. Ou seja, aquela moçada que vocês colavam na prova, as meninas, depois viram engenheiras no futuro, tá? Só para deixar bem claro, são elas que estão fazendo a revolução no mercado, porque são boas de matemática na escola. Então, existe aí uma aptidão e um sonho que os homens realizam na profissão e as mulheres mostram sua competência escolar, educacional e realizam esse sonho por conta dessa aptidão. Eu acho esse dado um dos mais interessantes da pesquisa. Mas será que tem futuro? Eu lá em casa tenho 3 filhos, o Lucas tem 15, começou a discutir comigo o ensino médio dele para ver onde é que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Eu acho que eu vou falar para ele ser advogado, o que você acha, Vinícius? A Luísa tem 12 e o Dudu tem 10, esses aí estão pensando em outras coisas. Mas será que dá para indicar para o Lucas fazer engenharia? Olha que legal. 95% dos profissionais acham e afirmam que a engenharia é uma profissão que contribui para uma sociedade melhor. Olha que bonito isso. Muito bonito isso. Nós não estamos falando de profissionais que estão trabalhando somente, por um resultado financeiro, que claro, todo mundo quer ter, faz parte do sistema, está tudo certo. Mas você trabalhar acreditando neste nível de percentual, que o que você faz contribui para um mundo melhor, olha, apresentar um resultado de pesquisa como esse enche meu coração. Porque é isso que está faltando no nosso país, e como eu disse, onde tem engenharia, tem desenvolvimento, ou seja, o trabalho que vocês fazem nos CREAs, o trabalho que vocês desenvolvem no Confea, é um trabalho que motiva os profissionais, porque eles acreditam que o que fazem muda, faz a diferença no mundo. Mas tem mais. 79% dos profissionais indicariam essa profissão para o seu filho, para sua filha, ou por alguém mais jovem. Gente, isso é um nível de promoção espetacular. Não é que vocês estão satisfeitos com o que vocês fazem, é que vocês gostariam de incentivar os mais jovens a fazer o que vocês fazem. Isso é fruto de uma percepção, de um pertencimento a um setor que dá certo economicamente, mas que também dá certo porque ele realiza o sonho, porque ele contribui para a sociedade. E é por isso que vocês e os profissionais indicam fazer engenharia. 4 a cada 5 indicariam para fazer engenharia. Muito, muito legal isso.
Outro dado esse me surpreendeu muito positivamente, né? Eu contei da minha experiência em Nova York na semana retrasada. A gente discutiu muito inteligência artificial. E nas conversas iniciais com o Vinícius, uma das preocupações que ele tinha é: será que a nossa turma está preocupada com a chegada da tecnologia? Será que os profissionais estão com medo do que vai acontecer com eles? Não. A resposta é bastante clara. 75% defendem que a tecnologia vai ajudar no trabalho e na qualidade de vida. Ou seja, os engenheiros não são só vocacionados, apaixonados, trabalham num setor que lhes dá prazer, tanto que eles indicam isso para os mais jovens, mas eles também têm cabeça aberta, eles são modernos. Eles estão longe de ser tradicionais, atrasados. São profissionais que estão olhando para o futuro e querem interagir com esse futuro tecnológico em prol dos resultados que eles acreditam, como eu mostrei, que muda o mundo, né? Então, o que eu fiz aqui nessa curta apresentação até agora foi mostrar para vocês que as engenharias, e de novo, esse é só um primeiro recorte, né, para dar aqui os principais destaques. Essa é uma profissão, né, o engenheiro, o agrônomo, ele está se sentindo bem remunerado. A gente começa a observar um padrão de diversificação, né, em que as mulheres passam a ter cada vez mais protagonismo. A gente começa a ver uma diversificação regional que dá mais importância para o norte, que dá mais importância para o nordeste, que dá mais importância para o sul do Brasil, na comparação com o sudeste. Um profissional que vê o mercado de trabalho com otimismo, o mercado que está melhorando. Um profissional que está trabalhando vocacionado para realizar o seu sonho, que indica, né, a profissão para as próximas gerações, mas ele tem algumas reclamações. E eu não posso ir embora sem dizer para vocês algumas coisas que eu espero, porque a pesquisa serve para a gente, é igual o exame médico, né? Não adianta não fazer o exame. Se tem um problema de saúde, o problema de saúde vai continuar. É melhor saber logo para poder tomar o remédio certo. No caso do CONFEA e dos CREAS, 76% concordam que há um importante papel do CREA e do CONFEA em regulamentações e decisões no país todo, né? Contribuição de decisões e regulamentação que vem do CREA e CONFEA é visto como muito positivo. Tem um percentual pequeno aqui que reclama, então vocês fazem a diferença, né? Os CREAs fazem a diferença na opinião dos profissionais, mas eles não estão 100% satisfeitos. 42% dos profissionais demonstram algum tipo de insatisfação com a atuação do setor. Nós precisamos descobrir o que está por trás disso. Porque, como eu acabei de mostrar, está muito evidente que o profissional está satisfeito com a vida que leva, com o mercado de trabalho em que atua. Ele está tão satisfeito que ele indica a profissão para os mais jovens. Ele vê o mercado melhorando, ele tem renda média acima do que tem outras profissões no Brasil. Então, por que a atuação do CONFEA, e aí, claro, o que envolve também os CREAs, não é positivo? E aí eu vou dar algumas pistas para que a gente possa fazer, claro, um debate em cima disso. 51% está insatisfeito com a fiscalização do exercício profissional. 51% estão insatisfeitos com a promoção de conhecimento e desenvolvimento profissional. 52% estão insatisfeitos com a identificação das demandas dos profissionais registrados. Parte dessa insatisfação está sendo resolvida aqui hoje, quando a gente está aqui apresentando o resultado de pesquisa que mapeia as insatisfações, as demandas, né, dos profissionais. 53% estão insatisfeitos junto aos órgãos públicos para influenciar a tomada de decisão. Ou seja, eles querem mais atuação política, mais representação política, mais representação dos engenheiros no poder público. Eles querem mais. E 59% estão insatisfeitos porque não
enxergaram ainda a garantia do piso salarial. Ou seja, se nós quisermos que este processo de transformação que o Confea está promovendo na gestão do Vinícius, trazendo dados, evidências, para servir de mapa, de guia, de bússola para o trabalho de cada um de vocês nos seus estados. E, claro, da atuação do Vinícius de forma nacional, né, junto com a sua diretoria, com todo mundo que envolve o Conselho, aqui tem um começo de um guia de onde é que estão as pautas que precisam ser debatidas. Aqui tem algumas delas, não tem todas, mas eu achei importante destacar essas para mostrar que esse profissional tão vocacionado, que sabe que o que faz contribui para a melhora do mundo, esse profissional que gosta do que faz, trabalha bem, feliz, está satisfeito com a vida e com o trabalho, está querendo um pouco mais das senhoras e dos senhores, está exigindo mais legitimidade na representação, está exigindo um trabalho mais forte de atuação política, e eu queria terminar minha apresentação de hoje com essa provocação, né? A Quest está aqui com dados para que vocês possam tomar as decisões corretas daqui para frente, focando em atender, em representar de maneira cada vez mais legítima os interesses desses profissionais, que eu confesso, fiquei assim tocado de ver como o engenheiro é esse profissional que ama o que faz e que, no fundo, realiza os seus sonhos na sua atuação diária. Muito obrigado. Quer usar esse? Muito obrigado, Felipe, por essa apresentação tão valiosa. Agora, para comentar os principais pontos da pesquisa, ao lado do CEO da Quest, Felipe Nunes, nós convidamos ao palco também o nosso presidente do Confea, Vinícius Marquesi. Você quer ficar na direita ou na esquerda? Oi? Não, se ferrujou. Espero, primeiro, que tenham gostado. Acho que isso traz bastante luz, Jorge, para o nosso sistema, com todos os diagnósticos. O Felipe, acho que foi muito feliz quando ele falou, isso aqui é um exame médico. Não adianta a gente fugir do exame, que se o problema está lá, a gente precisa enxergar. Tudo isso vai ser compartilhado com vocês, presidentes de CREA, conselheiros federais, os coordenadores de Câmara, todas as lideranças que aqui estão. E nós temos aqui uns 8, 9 minutinhos, a gente tem que atender a imprensa daqui a pouco, e minha função aqui é meio que fazer um fechamento com você, Felipe. Felipe, ele tem, né, por meio da Quest, acho que muita informação. Foi responsável por fazer o levantamento nas eleições do ano passado de todas as capitais, né, contratado pela Rede Globo. Tem essa relação com a mídia que é bastante interessante, hoje muito bem posicionado no mercado. Minha pergunta aqui é o seguinte, não só como mudar essa realidade que nós temos do sistema com relação, a gente percebe ali que o momento que a gente não se sente enxergado, principalmente pelo poder público, como uma profissão importante para o desenvolvimento, como você falou. Como você vai falar para o Dudu fazer engenharia, porque eu sei que ele faz parte da Olimpíada de Matemática, tudo, mas a gente entende que nós somos importantes para o desenvolvimento do país. Como que a gente chega, você com a sua experiência, com o seu network, e para esses, são lideranças do Brasil inteiro que estão aqui, para que a gente comece a mudar essa forma como a população e o poder público enxerga a gente. Porque depois eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Vinícius, essa pergunta é importante porque, geralmente, há duas tarefas que precisam ser desempenhadas. A primeira é de autoestima. Isso vocês não têm problema. O engenheiro, claramente, resolveu o primeiro problema sem precisar tomar antidepressivo. Essa pesquisa é um retrato fidedigno de um público que atua e trabalha com satisfação, com gosto, gosta do que faz porque quer mudar o mundo, reconhece valor no que faz. Então, essa primeira tarefa está cumprida, eu diria. Mas não adianta
vocês estarem satisfeitos com o trabalho, com o mercado, se vocês não servirem de disseminadores dessa satisfação, se vocês não servirem de promotores de vocês mesmos, né? Eu sou mineiro, não sei se a turma do CRED Minas está aí, mas mineiro é um problema grave, né? Mineiro é um problema grave. Como você sabe? Porque é o seguinte, a gente é bom demais da conta, mas a gente não fala para ninguém que a gente é bom demais da conta. Não é não? Ai, meu Deus. É diferente dos paulistas. Os paulistas, sei não se eles são tão bons assim, mas eles falam de um jeito mais bacana, que você convence que eles são bons, entendeu? Nós já pagamos, Marina? Cadê a Marina? A gente já pagou isso aqui? Eu não podia perder essa oportunidade, né? Tá, Afinal de tudo contas, bem. a República do Café com Leite, ela se extinguiu há muito tempo. Mas, Vinícius, eu estou brincando para dizer o seguinte, o desafio que vocês têm não é o de autoestima, é o de fazer a disseminação, a divulgação, a promoção do que é a engenharia e da importância econômica, política e social que a engenharia tem no mundo. Eu não sei, Vinícius, eu não tenho evidências disso, assim, mas quando eu falo que engenharia, eu não tenho evidências no mundo, mas quando eu falo que engenharia é sinônimo de desenvolvimento, eu estou muito convencido de que tudo que foi feito no mundo até aqui, de estudos sobre a correlação entre a engenharia e o desenvolvimento, dá uma correlação alta. Muito bom, acho que o discurso ele é importante, a noção de que engenharia é importante, acho que todos nós falamos disso, mas a gente precisa partir, acho que para uma atuação mais robusta com relação às pessoas e o poder público enxergar a gente. Mostrar uma coisa para você aqui, para a gente fechar, dentro do que eu me comprometi com os conselheiros federais, com os presidentes de CREA, que a gente ia encerrar às 8. Borsato, cadê o Borsato? Tá pronto? Fica de... Que é tem isso aqui? muita gente torcendo para... Pera aí, eu vou ficar em pé aqui, que a chance de cair aqui é grande. É, importante. Ô, Felipe, para quem não está enxergando, isso aqui é um levantamento, agradecer ao Borsato por esse apoio. Há um tempo a gente vem observando com base em dados, isso eu aprendi com você, tá? Como que os países desenvolvidos se comportam em comparação a países que não são considerados desenvolvidos numa relação básica, quantidade de engenheiros por habitante. E aqui é o Então, PIB, aqui embaixo está o quê? a quantidade de engenheiros versus habitantes. Nesses países. A gente pegou os países da OCDE, que são considerados países desenvolvidos, e fizemos uma relação com o Brasil. E lá tem o quê? PIB per capita. Ou seja, o tamanho da bola é o tamanho da população. Tá dando para enxergar aqui, todo mundo? Depois a gente compartilha. Tira essa cadeira daí que vai ficar melhor. O tamanho é o tamanho da população. Então, um país com população maior, a bola é maior, quantidades de engenheiro está para baixo e renda, PIB per capita está para cima. Ou seja, nenhum país com a quantidade de engenheiros que o Brasil tem, nenhum, sem exceção, a quantidade de engenheiros que o Brasil tem em relação a 1.000 habitantes, Brasil 5,5, é desenvolvido ou tem um PIB per capita interessante. Está aí o mapa. Eu queria que você fizesse comentário em cima. Eu trabalho com pesquisa e dados o dia inteiro. Faz muito tempo que eu não vejo um dado tão eloquente, que eu acho que eu não preciso dizer nada, como analista de dados que eu sou. Se o Brasil quiser ocupar o lugar de destaque no PIB mundial, ele precisa investir num planejamento estratégico de longo prazo que envolva não só o aumento de engenheiros, mas a qualificação desses profissionais, ou seja, mais e melhores. Porque o dado está aqui. Se a gente quiser acompanhar os Estados Unidos e os outros países, nós vamos ter que aumentar o número de engenheiros na sociedade. O gráfico, para mim, diz por si só, o recado está bastante claro. E eu torço para que o Brasil conheça essa informação. Eu sei que aqui tem veículos de imprensa. Esse dado ele precisa ser disseminado para o país inteiro, porque o recado está muito claro. Parabéns, Vinícius. O Borsato lá está... belíssimo trabalho, belíssimo trabalho. Estava pronto, Borsato? Então tá bom. Acho que pra gente isso é muito claro, eu gostaria de compartilhar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode.
quanto tempo demora de fato para ter um profissional de engenharia pronto? Porque se a gente tem 5,5 e nós temos que chegar em 25, quanto tempo que demora para a gente, se a gente tomar uma decisão agora no Brasil, de que nós precisamos reconhecer que a engenharia é fundamental para esse país mudar de patamar? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Na última pesquisa que eu fiz na Quest, divulgada recentemente, semana que vem a gente tem uma nova rodada, a maioria dos brasileiros diz que a economia do país não vai bem. A maioria dos brasileiros não acha que o Brasil está indo na direção certa. A maioria dos brasileiros é crítico em relação a uma série de questões que acontecem no país. Boa parte disso é uma frustração com a incapacidade do país de dar às pessoas a possibilidade de sonhar, né, de fazer sua vida, como os engenheiros parecem ter, porque vocês sonham em ser engenheiros, viram engenheiros e têm renda, né, boa, tá, em relação à média. Então, Vinícius, como é que faz para mudar essa realidade? Quanto tempo demora, se o Brasil decidir hoje que vai mudar essa realidade, quanto tempo a gente precisa para isso aqui acontecer? Eu vou te dar dados e a gente faz essa conta junto. Né? Um curso de engenharia, 5 anos. Hoje, o déficit desse material humano gira na casa de 500 mil profissionais. Hoje, o mercado demandaria hoje mais 500 mil profissionais e, se nada for feito, em 2030, 1 milhão de profissionais. McKinsey aponta isso como dado concreto. O profissional ele não chega preparado no mercado, porque a gente tem uma crise hoje de ensino. Então, ele chega, assim, precisando evoluir. Por isso, um processo de educação continuada, que é uma das bandeiras principais de todos os CREAs. Então, vamos supor que depois... E ali está claro, com relação à remuneração. Você vê que no começo ele tem uma remuneração mais baixa, depois ele entra no mercado, remuneração mais alta, é onde ele está sendo preparado. Então, você vê que no seu segundo recorte ali, mais 5 anos, vamos fazer uma conta. Então, 10 anos para um profissional ele estar pronto, qualificado para mercado. Ou seja, tem 5 anos de formação, mais 5 de preparo, uma conta alta. A gente tem um déficit de 500 mil para hoje, para 2025, estou falando do ano que a gente está, e 1 milhão para 2030. E a gente forma hoje cerca de 100 mil profissionais, mas que se registram e atuam na área, no Brasil, por ano, 60 mil. Então, a gente tem uma capacidade anual de trazer para o mercado, habilitado para trabalhar com engenharia, 61.547, para ser mais preciso. Então, esses são os números. Ou seja, se nós quisermos... Em 10 anos, a gente vai formar 600 mil, se continuar assim, a gente atende o que a gente tem hoje. A necessidade que a gente tem hoje. Ou seja, a gente só pode começar a sonhar se nós tomarmos a decisão de aumentar hoje daqui a 10 anos. Perfeito, perfeito. Triste isso, né? Como diria um grande amigo meu, Felipe, se a gente não mudar isso, não tem perigo nenhum de o Brasil dar certo. Nenhum. Essa é a constatação nossa. Espero que vocês tenham recebido o recado e eu, como cidadão brasileiro, espero poder fazer parte daquele que constatou o desenvolvimento brasileiro a partir do desenvolvimento das engenharias. Então, mãos à obra. Boa, muito bem. Para encerrar, dois recados. Né? Isso é um trabalho que eu acho que todos têm que perceber, que vai muito além do sistema. É um trabalho que a gente precisa entregar para o país, né? Transformar isso em política pública, muito mais do que política do sistema. E a pergunta para você fechar. Então, você recomenda engenharia para os 3 filhos? Eu só estou pensando agora qual engenharia. Muito bem, obrigado. Obrigado, viu? Gente, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Agradecemos a participação de todos vocês. Aqui temos pessoas que acreditam na transformação das cidades e entendem o valor das suas profissões para o contexto nacional. Esperamos que essa noite seja marcada por novas ideias, projetos e estratégias que valorizem ainda mais a engenharia, agronomia e geociências no nosso país. Uma boa noite a todos.